Olá! Hoje a nossa conversa é sobre substâncias e misturas e também sobre as reações químicas. Para começar, nós vamos falar sobre substância. O que é uma substância? É um material que é formado por um único tipo de componente. Então é muito fácil da gente entender. Se eu tenho só um componente, significa dizer na química que eu tenho uma substância. Agora, essa substância ela pode ser classificada em dois tipos, substância simples e substância composta. A substância simples está representada aqui na tela como exemplo A, onde eu tenho gás hidrogênio, H2. Essas bolinhas acinzentadas. Então, H2 significa dizer o quê? Que eu tenho 2H, ou seja, eu tenho dois hidrogênios interligadinhos entre si. Como eu tenho o mesmo elemento químico, eu digo que é uma substância simples, embora ele esteja aparecendo aí duplicado, mas é o mesmo elemento químico. Então, a substância simples é quando eu tenho uma união formada pelo mesmo elemento químico. Outro exemplo, o gás oxigênio, que é o O2. Eu tenho apenas oxigênio interligado entre si. Já aqui no exemplo B, eu tenho uma substância composta. O que é uma substância composta? É quando eu tenho elementos químicos diferentes se unindo. Nesse exemplo, eu tenho aqui a água, H2O. O O representado em vermelho e o H com essa bolinha acinzentada. Então, o que é que H2O significa? H2, dois Hs interligados a um oxigênio, certo? Então, dois hidrogênios unidos a um oxigênio. Como eu tenho dois elementos químicos diferentes nesse exemplo, trata-se de uma substância composta, tá? Então, se eu tenho mais de um elemento químico, substância composta. Se eu tenho apenas um elemento químico, substância simples. E já que eu estou falando de substâncias, eu vou falar também de misturas. Porque o que é uma mistura? É quando eu tenho um conjunto de duas ou mais substâncias diferentes, independente de serem substâncias simples ou de serem substâncias compostas. Se eu tenho um conjunto de duas ou mais substâncias diferentes, eu já sei que é uma mistura. O exemplo que a gente tem aqui é o nosso conhecido aí desde 2020, bastante falado, famoso, até agora, né, em 2021, o álcool. Qual é a constituição dele? Eu tenho moléculas de água e tenho moléculas de etanol. Então, como eu tenho aí uma união de substâncias diferentes, que é a água e o etanol, eu digo que o álcool é uma mistura. Do mesmo jeito aqui, ó, o ar também é uma mistura, porque eu tenho gases diferentes aqui presentes, embora eu não consiga visualizar, mas está aqui, tá? E essas misturas, elas podem ser classificadas em dois tipos, heterogênea e homogênea. Hétero significa diferente e homo significa igual. Então, eu tenho aqui duas situações. Primeira situação, água junto com o óleo. Então, quando eu misturo água com óleo, eu não tenho uma mistura homogênea aos meus olhos. Por quê? Porque eu consigo visualizar que o óleo está na parte superior e a água está na parte inferior. A gente pode fazer isso em casa. Quando você vai fazer um caldo de carne, por exemplo, o que acontece? Você pegar uma carne um pouco mais gordurosa, quando você deixa ele lá em repouso, que você voltar, pode observar que a gordura vai estar na parte superior e o restante do caldo vai estar na parte inferior. Por quê? Porque como a água e o óleo têm polaridades químicas diferentes, eles não conseguem se unir para virar uma mistura homogênea. Eles são uma mistura heterogênea. Mesma coisa que acontece, por exemplo, água e areia. É uma mistura heterogênea. No nosso outro exemplo, a gente tem aqui a água se unindo ao sal. E no copinho resultante, o que é que eu tenho? Eu não consigo visualizar que tem sal. Eu visualizo apenas uma coisa, só a água. Por isso eu digo que ela é homogênea, certo? Ela fica em condição de igualdade na minha visão, onde eu não consigo separar o que é água e o que é sal. Então, as misturas elas podem ser heterogêneas, quando eu consigo separar as fases visualmente, e homogênea quando eu não consigo separar essas fases visualmente, tá?
E já que a gente está falando de misturas, já que eu estou unindo coisas, eu tenho que também me lembrar de quê? Das reações químicas. Que o que é que são as reações químicas? É quando eu tenho ligações químicas rompidas nos reagentes e um novo arranjo acontece formando os produtos. Então, aqui nessa representação, o que é que a gente tem? O enxofre, o S, que é esse amarelinho, mais o O2, que é o gás oxigênio, que é esse vermelhinho. Então, eu tenho esses dois como que reagentes, é quem vai reagir. E tem uma seta indicando que eles produzem. Produzem o quê? Um produto. Qual é o produto? SO2. Por quê? Houve um rearranjo estrutural onde os reagentes se transformaram em um produto. E isso eu chamo de quê? Reações químicas, tá? Então, na reação química, gravem, eu tenho reagentes, que é quem reage, e produto, que é quem foi produzido. E aqui a gente tem alguns exemplos de reações químicas, tá? Eu tenho a reação química de síntese, que é essa que a gente acabou de ver na tela anterior, quando eu tenho duas substâncias que se juntam em uma. Um outro exemplo tá aqui, que é o C, carbono, unido com o gás oxigênio, que forma o gás carbônico. Então, é uma reação de síntese, porque eu tinha dois nos reagentes e como produto eu fiquei apenas com um. Um outro exemplo é a reação de decomposição, que é o contrário. Eu tenho que é aqui, por exemplo, o óxido de mercúrio, que reagiu produzindo, por isso que tem a seta, produzindo mercúrio mais gás oxigênio. Então, por isso que eu chamo de decomposição, tá? Então, eu tenho aí que se transformou em 2. Um outro exemplo é a simples troca. Reação de simples troca é quando um dos elementos químicos troca de lugar lá. Então, o ferro mais o HCl, é o ácido clorídrico, produzindo quem? H2, tá? E FSL2. Observem que o ferro estava sozinho como reagente, mas como produto ele agora já está unido ao cloro. Por isso que eu digo que é uma reação de simples troca, porque um elemento químico trocou de lugar. E uma reação de dupla troca, o nome já diz, é quando dois elementos químicos invertem de lugar. Olha só aqui o exemplo. NaCl mais AgNO3 produz AgCl, Cl largou o cloro largou o sódio, foi se ligar aí a prata, mais NaNO3. Então, o sódio se ligou agora com NO3. Isso é uma dupla troca, porque todo mundo trocou de lugar. E aqui a gente vai encerrando essa nossa conversa sobre substâncias, misturas e reações químicas e com o mesmo pedido de sempre, que todo mundo consiga estudar, se dedicar para fazer tudo dar certo. Até a próxima!